Fala galera, começando aqui agora o Arena Alta Performance, voltado para você, atleta. E eu tô tendo a honra, o privilégio hoje aqui de ter um super, mega, ultra convidado. Ele é só isso, faixa preta, 7º Dan em Karatê, 5º Dan em Jiu-Jitsu, especialista em alta performance, palestrante. O cara leva nas costas 11 títulos estaduais, 22 municipais, bicampeão pan-americano. Tá bom para vocês? Eu tenho um prazer, a honra, eu quero agradecer a sua presença aqui. Vinícius Antony Teixeira, Olá, seja bem-vindo aqui no Arena Alta Performance. Tudo bem, querida? Obrigado. Bom, depois de uma apresentação dessa aí, tão rebuscada, até eu fiquei intimidado. Não é isso tudo Merecido. Não. Não é isso tudo não. Grande prazer estar aqui, Martinha. Obrigado. Obrigada, também, Vini. muito bacana. Vamos lá? Vamos bater nosso papão? Vamos lá. Então, eu queria Diga começar lá. dizendo que o Vinícius, ele tem 2 livros. Esse aqui, ó, A Arte Oculta no Karatê. Sim. Esse foi o primeiro que você lançou, né, Vini? Esse foi um divisor de águas na minha vida, Martinha. Esse aí foi, cara, uma sacada que eu tive num determinado momento da minha vida. Conta pra gente. Que foi bem assim, né? Eu parei para pensar assim, bom, eu sou um atleta, um bom atleta dentro do Karatê, mas eu não sou japonês, eu não me chamo Tanaka, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou, exatamente, como é que eu vou ascender dentro disso de uma maneira que me traga satisfação pessoal, né? E aí eu resolvi olhar para o que todo mundo olhava, mas ninguém estava vendo, né? Que eu acredito muito nisso. Tem uma coisa que se chama teoria do espaço em branco, né? Que é você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, mas você encontrar uma forma diferente. Exatamente. Isso foi um grande desafio para você, né, Foi. Vini? Eu vi isso uma vez, essa frase do Robert Greene, né? No livro Maestria. Ele diz exatamente isso. O mundo premia aquele que vê a mesma realidade que todos veem, mas que consegue enxergar de uma maneira diferente. E foi o que eu resolvi fazer. Eu vi que todo mundo, né, o Karatê vinha por um processo de esportização. Aliás, todas as artes marciais, né, os últimos século e meio, elas vêm atravessando esse processo de sair da origem delas, que era a defesa pessoal, a arte da guerra, de luta, de combate pela vida, para virar um esporte de confraternização, um jogo com regras, né, que é muito mais voltado para unir as pessoas do que para um bater no outro, na verdade. Né? Não é nem o objetivo, Exatamente. Né? E aí eu vi que esse lado da defesa pessoal, esse lado da arte original, estava sendo desprezado. Estava esquecido, né? Cada vez mais esquecido e cada vez mais no passado. O que eu fiz? Eu fui lá e resgatei isso tudo. E eu entendi que o Karatê era uma arte híbrida. Ele foi criado, ele foi montado com técnicas de outras lutas, coisa que quase ninguém sabe. Nem sabia disso. Fala mais. Vai e falando aí você que eu tô... tem, dentro do Karatê, você tem influência do próprio Jiu-Jitsu japonês, você tem influência do Kali, que é uma luta das Filipinas, você tem influência do Kung Fu absurda da China, e de algumas lutas como se fosse wrestling, né, que a gente tinha em Okinawa, que era o Torite e o Tegumi. E aí dali surgiu o Karatê. Só que o Karatê que a gente conhece é uma coisa extremamente moderna, né? A partir de 1957, principalmente, que ele veio para o Ocidente. Então ele vem com uma outra cara, ele né? Ele vem já tentando ser um esporte olímpico, a exemplo do judô. Tá? Eles começaram o judô e o karatê, começaram mais ou menos na mesma época no Japão, né? Como esportes, e foram tentando se desenvolver. O judô foi para as Olimpíadas e o karatê queria trilhar o mesmo caminho. Aliás, tenta até hoje, né? Tenta ainda? Já bateu na trave 2 vezes, mas nunca foi. E uma coisa aqui desse livro, o que quer dizer isso aqui, ó? Jutsu. Legal. Falei certo? Falou, perfeito. Bom, como você vê ali, tem um ideograma em cima, né? E embaixo a palavra jutsu, né? O ideograma, como o nome já diz, ele transmite uma ideia, um conceito. Tá? Nós, ocidentais, queremos colocar assim como palavras. A gente aprende em palavras, a gente não aprende em conceitos. Claro. Eles não, eles escrevem em conceitos. O jutsu é um conceito que remete à eficácia. A coisa tem que funcionar. Ela precisa servir para alguma coisa. Então, para que eu praticava luta antigamente? Se eu precisar matar alguém. Se eu precisar bater em alguém, para me defender. Você não começou a luta para competir. Você começou por uma autodefesa? Foi isso, Vini? No meu caso, não. No meu caso, não. E no caso de quase todo mundo, desde 1950 para cá, não. Por quê? Porque as artes marciais já são esporte. Né? A gente vai querendo aprender, na verdade. Eu quero aprender a lutar. Aí, com o tempo, aí você vai começa a tomando andar. gosto. Aí, só para eu não perder a história do jutsu, para poder te responder claramente, tá? Então, o jutsu é um conceito que remete à eficácia. O que aconteceu com todas as artes marciais?
especialmente as japonesas, elas passaram por um processo político-social chamado a pacificação do Japão. Lembra do filme do Tom Cruise, O Último Samurai? Claro, quem não, né? Exatamente aquela história, entendeu? Não tinha nenhum samurai bonitão igual o Tom Cruise, mas eles não eram tão Mas a história é essa, mas né? a história é aquela. Então, o Japão ele passou por um período de guerras internas muito grande, né? Os feudos se degladiavam pelo território, até que o imperador Hirohito resolveu unificar o Japão num único império. Para isso, ele contratou o exército americano, treinou o exército dele, armou todo mundo e acabou com o negócio de arte marcial. Acabou com a classe dos samurais. E falou, não pode mais treinar nada de arte marcial. Só que naquela época as artes marciais eram jutsu. Era karatê jutsu, aikijutsu, então jiu-jitsu. por aqui, agora a gente entendeu o jutsu. E aí transformaram-se em do. Judô, karatê do, aikido, tudo com do. Por quê? Bacana. Porque o do é um outro conceito que foi inserido na técnica. Agora é o autoaperfeiçoamento. A ideia era transformar aquilo que era uma ferramenta de guerra mesmo, de luta, em uma ferramenta de autodesenvolvimento. Todo o treinamento, a resiliência que você tinha que ter, a superação física, o aperfeiçoamento, né, constante, aquela coisa do que a gente chama de Kaizen na arte marcial, que é o aprimoramento constante. Porque quando você vê um cara treinando arte marcial, parece que ele faz a mesma coisa todo dia. Né? Fala, pô, o cara repete todo dia a mesma coisa. E aí esperar um resultado diferente? Não foi o Einstein que falou que é coisa de maluco? Pois é. Mas é que, na verdade, você não está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo uma nova repetição, um novo movimento. Você está olhando um novo trazendo detalhe. Uma nova consistência. Exatamente. A ideia é essa, entendeu? Essa evolução. E a ideia foi pegar uma arte de guerra e trazer para o cidadão comum e mostrar para ele que, através daquele treinamento, ele podia se auto-melhorar. Esse é o conceito do Do. E é bacana, eu acho também, né, Vini, que a luta ela traz muito isso, uma questão de disciplina e autodesenvolvimento pessoal. Exatamente. Não está dissociado, né? Não. Quando você evolui no esporte, você automaticamente evolui como pessoa. Acho que em todos os esportes. A gente tem a luta muito como referencial, né? Porque a gente vê aquela coisa do mestre lá com a faixa errada e cumprimentando, mas todo o esporte, de maneira geral, quando ele é praticado, especialmente no alto nível, no alto rendimento, depende de muito foco, muita concentração, muita inteligência emocional, né, para poder lidar com tudo que vem junto, porque é um pacote, né? As pessoas veem a gente subindo lá no pódio, ganhando a medalha, mas não tem noção do que passou para você chegar lá. Exatamente. E é um caminho. E falando sobre isso, existe um outro livro também, né? Não ficou só em um, que é o Black Belt Mind, Os Segredos da Mente Faixa Preta. E falando dele, eu vi aqui, eu queria te aproveitar e perguntar, que você explora a mente de um mestre das artes marciais. E trazendo esse conceito, Vini, eu até fiz uma pergunta aqui para saber o seguinte. Eu queria que você compartilhasse com a gente um momento específico da tua vida, ou um desafio, uma competição, onde você precisou usar essa mentalidade faixa preta para trazer o sucesso ou o resultado que você queria na tua vida. Cara, eu tenho assim, inúmeras passagens, algumas delas eu conto no livro, tá? Que a ideia é exatamente essa, a mente faixa preta, né? Não é a faixa preta da luta, né? É uma mente que tem uma atitude faixa preta. Aí eu vou te explicar rapidinho, para você entender. De onde saiu a faixa preta, tá? Quando as artes marciais se transformaram nesse sistema pedagógico para o cidadão comum poder se auto-melhorar, veio a rebote o comportamento de quem era o precursor da arte marcial, que era o samurai. Então, o que eles fizeram? Eles modelaram o comportamento do samurai. O samurai ele tinha um código que não era escrito, chamava-se Bushido, que era um código de conduta, tanto ética, moral, quanto comportamental com ele mesmo. Então, era assim, ele cuidava da honra, do caráter, da justiça, da lealdade, cuidava da alimentação, do sono, do treino, do descanso, da higiene e da mente. Estado de presença, estado de prontidão e estado de equilíbrio emocional. Ele trabalhava todos esses pilares. Isso era um modelo, né? Um código não escrito, né? Que a gente chama de 753. São 7 atitudes comportamentais, autocuidado, porque ele entendia que faz parte do processo dele. O mais importante da tua vida é você mesmo. Se você não cuidar de você, você não cuida de mais ninguém. Isso aí. Né? Eu adoro citar a aeromoça, né? Máscara de oxigênio cairão. Antes de colocar nos outros, bota em você. É senão isso. Você morre e não ajuda ninguém, bobão. Tá? É por aí, né? Então, a ideia da faixa preta é essa modelagem de comportamento.
Samurai significa aquele que serve. A tradução literal, se você pegar o ideograma... Tô adorando, que eu tô aprendendo um monte de coisa aqui. Samurai é exatamente isso. O nome é aquele que serve. E qual era o propósito da vida do samurai? O que ele chamava de Ikigai. É servir da maneira mais apropriada. Servir de maneira perfeita, que ele possa contribuir para a vida de alguém. Como é que ele fazia isso? Kaizen, aprimoramento constante. Então, diário. Todo dia ele precisava ser um pouco melhor. Acordar de manhã e perguntar o que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Todo santo dia. Olha que aprendizado. E aí o que fizeram, né? Como é que a gente faz isso para induzir a pessoa que vai praticar arte marcial a ter essa melhora constante? Porque isso não deve ser fácil. Você trazer essa consciência para a pessoa, Exatamente. Talvez seja o passo mais desafiador, né? Não, isso. Vini? E aí o que fizeram? Deram um referencial para ela. Vamos mensurar para as pessoas para ficar claro, para clarificar. Né? Porque a gente sabe disso. Claro. Clareza é tudo, né? Se você não sabe para onde você está indo... Você não vai para lugar nenhum. Qualquer lugar serve, né? Mas qualquer lugar serve, que é pior, né? Eu não sei para onde Acho que ainda é pior. Né? Não tem aquela história do português, entrou no elevador, qual andar? Qualquer um, estou no prédio errado, né? Então, o que fizeram? Colocaram as graduações. Porque a graduação, o que acontece? Você, quando entra na academia, você entra para aprender. E aí você vê um faixa preta lá, né? Um mestre, você fala, caramba, pô, olha isso, olha aquilo. Você acha que é meio que intangível aquilo. Mas você fala assim, poxa, eu preciso aprender. Qual é a primeira faixa? É a amarela. O que eu preciso para aprender para amarela? Isso, aquilo. Ele olha lá, fala, moleza. Ele vê os outros faixas amarelas, os caras meio descoordenados ainda. Ele fala, pô, isso vou aí tirar é mole. de letra. Aí o que é legal? Pequenos desafios, para a gente, são aceitáveis. A gente fala, não, eu consigo. E aí você vai. Assim que você chega na faixa amarela, qual é a primeira coisa que você pensa? O que eu preciso aprender para ir para a próxima? E aí começa. Aí você começa a entrar num processo de auto-melhoramento, de auto-aprimoramento constante. E você vai anos fazendo isso, até chegar na faixa preta. Uma média de 6 a 8 anos para você pegar uma faixa preta. E você Quer dizer, quanto tempo que você não passa, né, sendo treinado de uma forma geral. A evoluir. A evoluir. Assim, eu preciso mais. Então, numa autoevolução, num autoaprendizado. Exatamente. E é esse o conceito do livro. É te mostrar que você pode, na sua vida, em qualquer coisa que você faça, não interessa, você pode ser um CEO de uma multinacional, você ainda pode ser melhor do que você é dentro do que você faz. Sempre, constantemente. Exatamente. Não tem linha de chegada. Não tem ninguém segurando e falando assim, parabéns, você venceu na vida. Não existe isso. Não existe. E aí, uma coisa eu vejo também que as pessoas às vezes são muito inflexíveis à mudança. Você sente isso? Não é só no esporte, porque eu acho que o esporte ele traz uma linguagem para a vida. Mas eu acho que tem pessoas, Vini, eu não sei se você que dá palestra, você que tem seus e-books, seus cursos, aí eu não sei se você percebe isso claramente, que você tem o caminho do sucesso, porque o sucesso deixa rastro, né? Não tem aquela coisa... Nosso amigo Paulo Vieira. Não é? O sucesso deixa rastro. Então, o que acontece, o que você percebe sobre isso, dessas pessoas inflexíveis? O que você falaria hoje aqui sobre isso? Martim, a gente acaba caindo tem vários motivos, né? Mas acho que um essencial é que quando a gente entende, né? Por isso que eu sempre fiz isso para minha vida. Eu comecei a estudar tudo que eu podia. Hoje eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudo nos últimos 20 anos. A gente vai entendendo. Época de escola, faculdade, esquece. Eu queria matar a aula e bota meu nome no cartaz aí. Por favor, você consegue botar meu nome? Eu seguro o cartaz, entendeu? Eu não queria fazer nada. Hoje em dia não. Hoje em dia eu direciono o estudo. Cara, antropologia, biologia, ciência mesmo. Você começa a entender que a gente tem uma programação para isso. A zona de conforto, o lugar onde às vezes está ruim, mas é conhecido, é tranquilo, é estável, a gente prefere ficar lá. Sabe quando você está vendo um filme bem ruim na televisão? Só que o controle, você esqueceu o controle remoto em cima da bancada ali, aí tu fica vendo o filme, tu olha pro controle e fala, pô, não vou levantar. Não vai. Aí você acaba assistindo um filme ruim para não mudar o canal. O cérebro é preguiçoso. Então ele te leva realmente a você ficar na pseudo-zona de conforto. E aí você acaba não mudando. Não muda. Bacana. Outra coisa, Vini, o seu histórico, cara, não preciso falar nada, né? É impressionante. O que você, assim... para as suas competições, quando você competia, como é que era o seu foco, sua disciplina, o que te motivava? E, além disso, você tinha algum ritual, você tinha alguma preparação mental? Divide com esses atletas que estão assistindo a gente agora. Martim, assim, mais importante para mim, tá? Era ter significado no que eu estava fazendo. Precisava ter significado. Não podia ser só a medalha, só o troféu.
A jornada. Exatamente. Eu precisava entender. Eu sempre. Isso foi uma coisa muito marcante para mim, inclusive que eu usei para treinar atletas, né? Eu treinei alguns campeões do UFC, o Lyoto Machida, A gente o Vitor Belfort. calma que eu vou falar sobre isso. Deixa o pessoal curioso. Mas isso era muito importante para dar um start neles. Porque o meu maior trabalho foi recuperação de carreira, né? Eu peguei os caras caindo e levantei de volta. Então, que é um grande desafio. Foi, inclusive, eu acabei nem te respondendo uma passagem que está no livro sobre essa coisa da mente faixa preta. Ah, fala. Bacana. Eu, assim, na última luta, era eliminatória para um campeonato mundial de 1992. Ai, abafa, né? Não, vamos, faz tempo. E eu, na última luta, eu já estava classificado, mas ainda tinha mais uma luta da classificatória. Eu fraturei a mão, essa mãozinha bonita. Durante? Aqui, no final, no último golpe da última luta, no último segundo. Quando eu dei o golpe, o juiz, tá bom, acabou. Eu já estava classificado, eu fraturei essa mão. E aí, o que aconteceu? O médico da equipe, ele falou, olha, eu sei tudo que vocês passam para chegar aqui. Então, eu vou te levar no hospital e, de acordo com o que tiver aí, cara, eu vou deixar na tua mão tomar a decisão se você quer continuar ou se você quer sair. Se você tiver com... Né? Aí, pronto, fomos pro hospital, chegou lá, estava quebrado, realmente. E ele falou, o que você quer? Eu falei, me dá 2 minutinhos. E aí eu parei para pensar, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí eu pensei em todo o processo, em tudo aquilo que eu buscava, né? O que aquilo ia E a gente trazer sabe pra que não minha é carreira, fácil, pra minha né? vida. É um sacrifício louco, ainda mais é muita esporte amador. disciplina. Esporte, você não ganha, é soco na boca, bico na canela e parabéns. Parabéns, muito bem. A medalhinha escrito 1L, e gravar primeiro lugar é caro, então eles botam 1L. E aí, cara, eu falei, pô, eu vou fazer o melhor que eu puder. Aí eu voltei para concentração, a mão desse tamanho, inchada. Inclusive, até hoje, né? O pessoal que está aí assistindo, ele ainda tem aí a história dessa... Essa articulação que ela é recuada, né? Se você olhar, ela está lá no fundo. Era uma fratura longitudinal, tinha que operar, botar parafuso, placa, não sei o quê. Bom, aí eu falei, ó, deixa eu fazer o que eu posso, eu vou tentar esses 2, 3 dias e ver o que acontece, tá bom? Voltei para o alojamento, não contei nada para ninguém, amarrei, falei que torci o pulso, alguma coisa assim, amarrei a mão no beliche e fiquei a noite inteira assim, com a mão amarrada, de 2 em 2 horas. A noite inteira? De 2 em 2 horas eu botava a mão num balde de gelo. Aí ficava meia hora no balde de gelo, 2 horas amarrado. Chegou de manhã cedo, o edema tinha drenado, estava com a mão fraturada, mas sequinha. Botei uma atadura elástica e fui treinar. E fiquei 20 dias na concentração treinando e batendo com a mão quebrada. Mas tinha momentos que, cara, eu dava um soco em alguém, doía muito mais em mim do que no cara. Claro, porque você estava machucado. E aí o processo era, eu tô aqui por alguma coisa maior, eu não tô aqui para ganhar um título, não tô aqui para ganhar uma medalha, eu tô aqui para fazer história. Eu tô aqui para fazer história. E fiz. Fui o primeiro brasileiro a ser vice-campeão do mundo naquela época, entendeu? Então, olha que honra, né? Imagina para você, assim, o valor disso teve dobrado, foi dobrado. Exatamente. E mudou a minha carreira, porque me deu uma projeção em várias direções que talvez eu não teria tido se não fosse isso. Entendeu? E você falou uma coisa agora que eu acho fundamental. O Flávio Augusto, ele tem aquele livro Ponto de Inflexão, que ele fala um negócio que eu acho muito legal. Que ele diz assim, você tem um determinado momento que você tem que fazer uma escolha. Essa escolha, ou ela vai te levar para cima ou ela vai te levar para baixo. Não tem outro caminho. Então, ali abriram várias portas para você que não se abririam se você tivesse tido uma mente ou uma postura ou uma decisão diferente. Exatamente. Aquilo que eu sempre gosto de falar isso, né? Você pode levar a tua vida assim, gerenciando as consequências das coisas ou dando uma desculpa plausível. Imagina como seria plausível falar para você hoje, poxa, infelizmente, sabe, Marta, no meu primeiro campeonato mundial, eu fraturei a mão na última luta, eu não pude lutar. Todo mundo ia falar, poxa, ele fraturou a mão, não tinha como lutar, né? Mas a história que eu queria contar era diferente. A história que eu queria contar é que eu fui com a mão quebrada e fui vice-campeão do mundo. Olha a diferença. Então, quer dizer, eu falei, qual a história que eu quero contar a respeito de mim mesmo? O que eu quero contar para o meu filho? Que eu dei uma desculpa plausível para ele, que o papai não pode ser por conta disso? Mas não, eu falei, não, e que seria uma verdade justificada, sim, mas que não impede a gente de evoluir e crescer. Exatamente. Isso aí, para você que está assistindo, o que isso pode representar para você no momento que você está passando agora? Porque para te levar para um alto nível, não é, Vini? Você vai ter que passar por alguns desconfortos. Você está disposto a isso? Porque tem que estar disposto a pagar o preço. É isso, não é para qualquer um. Exatamente. É para quem escolhe pagar o preço. Assim, não é fácil, mas é simples. Depende só de você escolher. Eu quero. Eu quero. Não tem facilidade, não. Não acho que é fácil, mas é extremamente simples. Eu não sei se você viu esse filme, eu não lembro do nome, Vini, que é uma nadadora que ela, com 28 anos, ela não conseguiu fazer uma travessia em alto mar, que eram, não tenho certeza, uns 30 dias nadando em alto mar. Ela resolveu fazer com 60 anos.
todo mundo falou, não, você vai morrer, você não vai conseguir. Ela tentou 5 vezes, acho que na 5ª ela conseguiu. E o peixe que era venenoso. Então a história, o filme é muito legal, mas quando você determina, tá ali, você é mestre da sua vida. Isso é bem bacana. Exatamente. Aproveitando agora que a gente falou, você trabalhou com esses atletas aí de alto rendimento, que é o Lyoto Machida, o Vitor Belfort. Que experiência você teve ao trabalhar com eles? O que isso te agregou? Assim? O que isso trouxe uma... Porque tudo é um aprendizado para a gente, sim, claro. né, Vini? E quanto mais a gente vai trabalhando com alta performance, mais desafiador é. Porque é lapidar o que já está lapidado. Né? Então, o que você pode falar para a gente aqui? Então, vamos lá, cara. Assim, foram histórias muito bacanas. A que eu mais gosto, né? Ele é uma pessoa que nem é tão famosa, mas está ficando, que é o Gregory Rodrigues, que hoje em dia é top 10 do UFC, que é o maior evento de artes marciais, que está crescendo absurdamente. Falando nisso, meu marido estava ansioso para assistir, que meu marido é viciado em UFC, né? Ele sabe legal. tudo, ele vê tudo. Maneiro. Isso é bacana. Manda um abraço para ele. E, enfim, o maior aspecto, né? Apesar de ter esse trabalho voltado para o físico também, né? Para o mental, o emocional. Né? Eu sempre fiz essa intervenção. Porque a particularidade foi, eu peguei o Vitor Belfort numa das piores fases da carreira dele. Fora do UFC, ele estreou no UFC muito jovem. Né? Eu acho que ele tinha 18 muito anos, jovem, não lembro. 17 anos. Aí ele foi o campeão mais jovem, com 19. Depois ele saiu do UFC, aí voltou naquele caso que a irmã dele estava desaparecida, fez uma luta com o Randy Couture, ganhou o título em umas condições estranhas, ele machucou o olho, enfim, do Randy Couture. Voltou, perdeu o título, saiu do UFC. Estava fora do UFC há um tempo. E aí ele me procurou fora do UFC. E a gente começou a fazer um trabalho de resgate dele. Aí apareceu a oportunidade, ele voltou. Foi a melhor fase da carreira dele. Foram 13 nocautes consecutivos. Né? Ele só perdeu lutas decisivas, lutas pelo cinturão. E quebrava no emocional. O Vitor sempre teve esse problema do emocional. É porque as pessoas, eu acho que elas têm esse ledo engano de achar que não é só você treinar estrategicamente, tecnicamente, você desenvolver. Você tem sua história, você tá ali com uma gravação, você está chipado com uma história. E essa história reverbera dentro de você. Então, eu falo uma história que a minha infância eu fui programada para dar errado. Porque eu cresci que dinheiro não dá em árvore. Você não cresceu com assim? Que quem nasce pobre morre pobre. Que o rico ali é porque roubou, porque faz alguma coisa errada. Então você nasce programado para dar ruim. Fora as coisas que acontecem pela vida, que a gente não tem. A gente é analfabeto emocional, não é, Vini? E você acaba dando o seu próprio jeito para consertar aquilo que não conserta. Então, você vê num atleta, nitidamente, às vezes o cara tem todo o potencial para dar certo e ele não performa. E quebra nos momentos decisivos. Isso aconteceu. O Lyoto foi um outro caso também assim, muito bacana. O Lyoto foi um cara que foi campeão e assim que ele perdeu o título, ele nunca mais conseguiu recuperar. Né? E ele teve uma carreira extensa. Né? Ele foi campeão rápido, jovem, perdeu o título, quebrou um cristalzinho lá dentro. E anos depois, eu conheci o Lyoto desde criança. Eu vi ele perdendo pela 3ª vez consecutiva no UFC por nocaute. E aquilo me incomodou, sabe, de uma certa maneira. Aí eu mandei um e-mail para ele. Ele falou assim, eu sei o que você está fazendo de errado e eu sei como consertar. 15 minutos depois toca o meu telefone. Ele falou, aí ele ligou. O que eu estou fazendo de errado? Eu falei, não, é assim. Você tem que vir aqui que eu vou te contar. Ele, mas eu estou na Califórnia. Eu falei, o problema é teu. Dá seu jeito, né? É o preço, né? Você não quer saber? Aí ele, será? Eu falei, será? Não, cara, só tem esse jeito, eu não vou te contar. Aí passou um tempo, ele me ligou, vou passar uma semana aí. Eu falei, não, uma semana é pouco, cara, tem que ser no mínimo 15 dias. Ele, mas eu já comprei a passagem. Eu falei, o problema é seu. Mais um teste para ver o quanto ele queria. O quanto quer de verdade, porque senão a gente vem com as desculpinhas, eternas desculpinhas. Exatamente. Aí ele veio, o que eu propus para ele? Né? Eu falei, eu vou ter que abrir mão da minha família e você vai abrir mão da sua também. A gente vai ficar numa casa, eu, você e uma pessoa. Eu não quero equipe, eu não quero staff, eu não quero nada. Só a gente. Não, mas eu falei, você topa? Você entra nessa comigo? Você vai voltar a ser campeão. Ele falou, então eu topo. A gente tirou ele de 3 derrotas consecutivas, uma carreira super irregular, para 4 vitórias consecutivas. E aí olha como é importante o emocional. Olha como é importante. A primeira vitória, chorou, me abraçou, se emocionou, falou, obrigado, você tirou um peso das minhas costas. Segunda vitória, estamos ficando foda, hein, mestre? Na terceira vitória, atropelei, né? Na quarta ele virou para mim assim, será que a gente precisa fazer isso mesmo? Aí eu falei, fazer o quê?
isso que a gente está fazendo de ficar numa casa, eu e você e o Gregory, pô, ninguém faz isso. Aí eu falei, por isso que nem todo mundo é campeão. Você precisa disso. E por quê? Eu falei, cara, você precisa. Eu sei que você precisa. É emocional. O que te falta é emocional. Você já tem dinheiro, você já foi campeão, você tem teus filhos, tua mulher. Se você ficar nessa zona de conforto bonitinha aí, cara, não eu vai. te levo pra dentro de uma casa com um maluco que arrancar tua cabeça todo dia. Eu fico te psicopatizando. Para que você entra dentro do queijo, você quer matar o cara e voltar pra casa. E aí está funcionando. Ele, mas eu não sei. Criou dúvida. A quinta luta ele perdeu. Eu falei, me dá meu boneco, eu vou me embora, meu trabalho está feito. Porque perdeu. Eu falo isso, a dúvida é o agente mais corrosivo que existe. O atleta não pode ter dúvida do porquê que ele está ali, é o fundamental. Por que eu estou aqui? Se ele não souber o porquê ele está ali. Não, e eu acho que é muito importante confiar no processo. A Lucilena Galvão, a filósofa, eu sou apaixonada por ela. E ela diz uma coisa que é sem pressa e sem pausa, andando para frente. Mas se você questiona e se você tem dúvida, você é como se você estivesse numa ponte, aquela ponte quebrou. Então, você tem que recomeçar. Vai acontecer desafio, vai acontecer. E eu acho que também, Vini, não sei se você concorda, a gente é meio programado para duvidar. Já viu aquelas coisas, tá dando tudo tão certo, será que vai acontecer alguma coisa? Claro. Né? E aí você entra no mecanismo de autossabotagem, você começa mesmo a se questionar, como aconteceu com o outro. De falta, né? Não sabe, né? Isso aí. De falta, né? A coisa começou a funcionar, eu falei para ele, mais 2 lutas a gente está no título, a gente é campeão. E foi a hora que ele começou com... Mas titubeou. Será mesmo que precisa fazer isso? O que você acha? A gente fez até agora, deu certo. 100% de acerto. Você acha que tem que continuar ou não? Eu acho que não. Eu falei, então, tá bom. Eu acho que, no fundo, não estou falando dele, né? Mas eu estou falando de modo geral dos atletas. Não é fácil pagar o preço. Não é fácil. É decisão, escolha, todo dia, né, Vini? Todo dia. É aquilo que eu gosto muito de dizer isso. Assim, o preço ele tem que ser pago adiantado, ele não pode ser pago depois. Não tem, não. Os caras querem negociar para pagar depois. Depois você paga o preço, né? Exatamente. Eu falo, cara, olha só, cara, assim, a primeira coisa que passa na tua cabeça quando você está dentro de... Ou em qualquer lugar, pode ser numa corrida, pode ser num jogo, pode ser qualquer lugar que está começando a dar errado. A primeira coisa que vem na tua cabeça é o que você deixou de fazer. Fala, se eu tivesse feito aquilo, por que eu não fiz aquilo que ele... Então o cara faz entrega tudo. Mandou fazer 100, faz 110. Isso aí. Faz 120, entendeu? É para treinar 5 horas, treina 6, 7. Faz Incansável, mais. Incansável, né? Entendeu? E eu vejo lá no teu Instagram, cara, que mobilidade, que treino. Conta aí como é que é a tua rotina. Eu treino até hoje, estou com 57, corpinho de 56,5. Mentira, gente. Ó, dá para passar por trentinha fácil. Ó. Tirando os cabelos brancos. Mas, enfim. Conta dessa disciplina cara, aí. Então, eu tenho um método meu. A gente vai passando pela vida. Eu costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo do que os outros. Eu falo assim, você tá velho? Eu tô Gostei, velho, não. Vou usar isso pra mim, hein? Eu sou jovem há mais tempo que você. Gostei. Meu filho tem 12 anos. Ele fala assim, pai, você tá ficando velho. Meu filho, olha só, papai faz chapeleta de 4 lutas, papai pega onda, papai levanta peso, papai... Ué, o que você faz que eu não faço? Mas então eu sou jovem há mais tempo que você. Gostei. O que eu faço? Eu tenho uma rotina, cara, que aprendi que funciona muito bem. Eu chamo de os 12 passos de uma manhã fala vitoriosa. sobre isso, que é o do e-book. É muito legal. Assim, eu tenho todo dia eu faço a mesma coisa. Eu acordo 4h30 da manhã. Chova ou faça sol? Acho que eu falo assim, por que 4h30 da manhã? Porque eu preciso de tempo, né? As pessoas falam muito isso. Se eu tivesse tempo, eu lia mais. Se eu tivesse tempo, eu me alimentava melhor. Se eu tivesse tempo, eu ia para academia. Tá bom. Então esquece, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Não vai passar de 24. Não vai rolar 30 horinhas para você, 27. Então, como é que eu faço? Cara, eu durmo as 6 horas que eu preciso. Eu não preciso de mais disso. Eu adoro o Arnold Schwarzenegger. Ele fala assim, quem precisa de... Mas você está dormindo 8 horas? Dorme um pouco mais rápido, meu irmão, porque senão não vai dar. Eu durmo as minhas 6 horas, tranquilamente, acordo para poder ler, para poder meditar, para poder fazer tudo aquilo que eu acho que é importante, fundamental para a minha vida. Né? O nosso instrumento tem que ser afinado todo dia. Isso aí. A nossa espada tem que ser afiada todo dia. Então, cara, eu levanto às 4h30 da manhã, agradeço. Primeira coisa, nutrir a alma com gratidão. Depois, nutrir o corpo, hidratar o corpo, porque a gente perde muita água durante o sono, as pessoas não sabem disso. Eu que lidei com atleta profissional, é impressionante. O atleta dorme com um peso, acorda com outro. Aí você vai ver só água. Só água. Ele perdeu em toda a troca que ele tem química ali, metabólica durante o sono. Então,
Eu hidrato, eu bebo quase 1 litro de água logo de cara de manhã. Aí as pessoas falam, por que 1 litro? Por que não meio? Porque 1 litro é mais difícil. Ué, meio Não, é mole, qualquer um faz. Qualquer um faz, eu quero ser diferente. Exatamente. Aí eu dou minha meditadinha, leio 10 páginas de um livro todo santo dia. Acho que eu faço 10 páginas por quê? Porque em 10 páginas eu vou guardar o que eu li. Vai reter. E eu vou tirar dali alguma ideia para aplicar no meu dia, para fazer aquilo funcionar de alguma maneira. Tá? E aí, sim, eu sinto que eu estou evoluindo. E no final do ano são 3.650 páginas. Não é brincadeira, né? Coisa pra caramba. Você faz uma pós-graduação por ano no assunto que você quiser. E as pessoas, mas eu não tenho tempo. Acorda cedo. Disciplina. Exatamente. Aí eu preparo o meu super café da manhã. E o que você come? Fala, Vini, fiquei curiosa. Coloco numa bolsinha e levo, né? Porque primeiro eu malho em jejum. Você faz o jejum. Faço jejum intermitente, faço 1 ou 2 de 24 horas por semana e todo dia, no mínimo, 14 horas sem comer. Tá? E todo dia eu como assim, é muito engraçado, porque eu tenho um colesterol muito alto, né? Então as pessoas ficam em pânico, os médicos então falam, meu Deus, seu colesterol, você tem que tomar remédio. E eu nunca tomei, só que meu colesterol é um absurdo de alto. Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, tá, Martinha? É mesmo? Depois eu quero saber quando é que você vai lançar esse livro. Colesterol que se exploda, é o nome do livro. Porque assim, 57 anos, tá? Não tem nenhuma artéria obstruída, não tem absolutamente nenhum problema de saudável. Saúde a milhão e meu colesterol é 600. Quando um colesterol alto seria 190, já é limítrofe. E por quê? 200 já é alto. Você já descobriu? Ela era familiar, né? Hipercolesterolemia. Só que, cara, o que eu descobri foi assim, nos últimos 30 anos estudando, que, cara, esquece o teu colesterol. Você não precisa nem saber o número do teu colesterol. Isso é a maior bobagem que inventaram no mundo. E aí as pessoas falam, pô, mas os médicos dizem, cara, é uma história longa, por isso que eu conto ela no livro. Ela é longa, mas ela é muito interessante, tá? Nada a ver colesterol com doença cardíaca, isso é uma bobagem muito grande. A doença cardíaca ela vem de uma série de problemas. Um deles, o tanto de carboidrato que a gente come. Tá? A gente se abarrota de carboidrato. E a gente não foi feito. Nosso sistema de degradação alimentar não é feito para lidar com isso. Tá? A insulina é um hormônio que ela foi criada para quê? Para a gente sobreviver. Quando você tinha isso na natureza, que era raríssimo, era no verão, tá? Você ia lá e comia tudo que você achava de fruta, de mel, se empanturrava para engordar, para aguentar o fasting, o jejum que você ia ser obrigado a passar no inverno. Então, cara, a insulina ela faz o quê? Ela pega, ela bota um pouco de energia na célula e joga o resto para virar gordura. E aí, hoje em dia, a gente tem um monte de gente obesa, um monte de gente com doença. O mal do mundo hoje é a comida, né? Até o século passado era fome, hoje em dia é comida. As pessoas estão morrendo de tanto comer errado. É verdade. Então, como é que eu como? Eu como 2 vezes por dia, no máximo 3, sempre com pelo menos 6 horas de intervalo entre uma refeição e outra. Muita gordura, muita proteína e pouquíssimo carboidrato. Aí o cara fala, por quê? Porque a natureza ensina a gente isso. Leite materno tem o quê? Gordura, proteína e um pouquinho de carboidrato. O ovo, que sai um bicho completo de lá de dentro, ele tem 7 gramas de gordura, 6,5 de proteína e 0,45 de carboidrato. Ou seja, a natureza está dizendo, cara, ó, você não precisa de tanto carboidrato assim, carboidrato é pouco. Então, eu tirei hoje em dia 5% de gordura. Bacana, e mantém. Agora, uma pergunta: sai da dieta alguma vez? Ou... Sai, claro. Não é radical. Não tem psicopatia, entendeu? Não é assim. É o equilíbrio. E eu acho que o segredo também, Vini, é a consistência. Uma vez ou outra que você dê uma escapulida, não vai te definir. O problema é você começar a ser... gerenciar esse uma vez ou outra, tá? O que eu falo, inclusive, no livro. Porque tem muita gente que fala assim, ó, por exemplo, esse final de semana eu falei para o pessoal lá em casa, nem acreditou, né? Sexta-feira a gente falou, eu topo uma pizza no Cudine. Aí ninguém, que isso? O que aconteceu? Aí vai. É uma pizza no Cudine no dia seguinte, a minha esposa. É uma cervejinha, não sei o quê. No outro dia é um risoto com vinho. Não sei, mas quando vai ver, a semana já fica toda, uma... É aquele de vez em quando, mas assim, de vez em quando o vinho, de vez em quando a cerveja, de vez em quando o pastelzinho, de vez em quando o bolo. Quando vai ver, 1% todo dia de porcaria. Aí chega no final do ano, juros compostos. A conta chega. Aí depois de 20 anos, você tá... Porque você não fica barrigudão da noite pro dia. Você leva 10 anos para botar um barrigão daquele. Engordando 2 quilinhos por ano. E não percebe. Não percebe. Aí o cara 2 quilinhos. Quem é 2 quilinhos? Eu pesava 70, agora estou com 72. Aí no outro está com 74. 10 anos depois você está com quase 90 quilos. E aí, para voltar atrás, isso não é só nem a gordura, é a saúde. Exatamente. Agora, Vini, fala pra gente o que você agora tem dado palestra no meio corporativo. Conta um pouco do seu trabalho hoje em dia que você tem desenvolvido. Acho que deu uma palestra na Polônia, né? Que você estava falando. Não, eu estava... Como é que era? Foi seminários de arte marcial, eu dou pelo mundo todo. Bacana. Eu fiz uma palestra em Portugal, 2 palestras em Portugal ano passado.
Fiz uma para Cisco agora, mas online. Caramba, foi um que super legal. desafio novo para mim, porque tinha gente da Índia, tinha gente de todo lugar do mundo. Então teve que ser às 7 da manhã, olha que loucura, 7 da manhã, online, entendeu? Em inglês, né? Um outro super desafio, né? Falar para um ambiente corporativo, usar termos, né, técnicos para empresas, às 7 da manhã em inglês. Eu falei, cara, eu vou dar um curso de A pandemia trouxe essas novidades. Mas funcionou, foi muito legal. E eu tenho voltado aos poucos o meu trabalho para isso, né? Porque eu tenho ainda uma raiz muito forte dentro da arte marcial. Claro. Eu tenho um método meu que eu desenvolvi, que eu ensino hoje, eu formo instrutores do mundo todo. Sou a presidente de uma associação internacional, que é a IAKJ, que é a International Association of Karate Jutsu. Então, cara, assim, eu tenho estruturas em Portugal, na França, no na mundo Suíça, inteiro, nos Estados Unidos, e eu estou sempre tendo que dar seminários, palestras em relação a isso. Quer dizer, você faz a formação desses instrutores. Eu formo eles, treino eles para que eles levem esse karatê que eu estava falando, que a gente falou no começo, né? O karatê defesa pessoal, arte marcial mais voltada mesmo para isso, entendeu? E um treinamento desse dura quanto tempo? São 2 a quase 3 anos para a formação completa do instrutor. No primeiro módulo tem 10 meses, né? E depois eles têm um módulo intermediário mais 8 meses, depois tem um último módulo também de 8 meses. Aí leva aí uns 3 anos quase para o cara se formar mesmo. Tá? E aí eu venho fazendo esse trabalho desde 2021, formando um monte de instrutores, já tenho um monte formado. Então eu ainda fico preso, mas eu tenho puxado a minha vida, né? Porque eu planejei a minha vida toda. Tá, gostei. Eu aos 60 vou ser um cidadão do mundo. Né? Eu quero... Como é que é isso, cidadão do mundo? Explica. 2 meses no Brasil, 1 mês viajando. 2 meses no Brasil, 1 mês viajando. Eu quero viver pelo mundo, adoro isso. Eu estou indo agora para uma sequência de seminários na Europa. Eu vou Portugal, Suíça, França e Polônia. E aí eu fico, né? Os seminários, as palestras normalmente são sexta, sábado e domingo. Aí você já dá uma esticada. Segunda, quinta é só esquiar, essas coisas que eu gosto de fazer. Aproveitar então, que está colhendo os frutos daquelas escolhas que você fez no passado, é isso. Exatamente, é isso. E aí eu tenho voltado meu trabalho, levando agora para a classe empresarial toda essa coisa, essa consciência que nós atletas, né, desenvolvemos, especialmente quem lida com arte marcial, a coisa do autoaprimoramento, essa coisa de você o tempo todo buscar o que é muito legal, né? Dentro lá daquele conceito do samurai, servir. Se você entender, Marta, assim, em qualquer coisa que você faça, qualquer coisa. Eu estou apresentando o podcast. Se você fizer o melhor que você puder, pode levar a mensagem mais bacana, que vai tocar a vida de alguém lá do outro lado, que vai fazer essa pessoa ter um insight, um start, mudar a vida dela. Se você tiver essa consciência, cara, isso ganha um propósito fantástico. E aí você começa a amar o que você faz. Porque tem muita gente que fala assim, eu não amo o meu trabalho. Não, você não ama porque você não pensa na contribuição que você pode estar dando. Tá? O cara que te atende no balcão da farmácia, ele pode te dizer onde é o corredor do remédio, ou ele pode ver que você está aflita com sua filha. Pode mudar seu dia. E chegar e te atender com carinho, te olhando nos olhos, com um sorriso. Falar, olha, vem aqui, dá uma olhada desse remédio que ele é muito bom, mas esse aqui também é muito confiável, não sei o quê. Pá. Dali você sai mais leve, você sai mais tranquila, mais confiante. Então, quer dizer, fez a diferença, esse cara fez a diferença na tua vida. E é uma questão de tempo para ele ascender de onde ele está para um lugar melhor. Porque o mundo premia isso. É isso aí. Agora, o cara que vai lá, ele está sempre com o cara emburrado. E daí depois não sabe por que a vida não dá certo. Porque não vai dar, não tem como dar certo, né? Não fecha a conta. O problema está dentro dele. Eu vou mudar para os Estados Unidos que minha vida vai melhorar. Vai levar os problemas para os Estados Unidos. Vai arrumar alguma coisa para reclamar. São as famosas desculpinhas. É mais fácil dar desculpa, Vini. A historinha, né? É isso. E assim, tá chegando ao final. Tô triste, eu queria saber mais. Eu quero saber do seu livro. Depois você me conta pra gente falar aqui. Isso do colesterol é fantástico. Poxa, eu tô curiosíssima. Vou querer me matar, mas... mas é bom, assim que é bom criar polêmica. Mas é brincadeira, assim, porque já tem muita gente que fala nisso sobre o colesterol no mundo. Já é uma corrente que vem desde 1950, a gente brigando. Só que, cara, as grandes multinacionais dos Estados Unidos, né, a Procter & Gamble, a Mazola, elas entraram subsidiando todas as pesquisas tendenciosas sobre o colesterol, porque elas, cara, deram um boom, elas viraram empresas trilhardárias. Quer dizer, até explicar para as pessoas que o remédio mais vendido no mundo é o remédio para o colesterol, e ele não faz absolutamente nada a não ser impedir a síntese do LDL, que as pessoas falam que é o mau colesterol, que foi que tem aquela históa do bom e do mal. Eles pegaram essa dicotomia eterna da humanidade, tem que ter um Deus e tem que ter um demônio, e fizeram isso para a medicina. O LDL é um mau colesterol. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade que transporta para onde você precisa do teu corpo as vitaminas A, D, E e K,
que são as mais antioxidantes e Olha anti-inflamatórias. que aula que eu tô tendo Pois aqui, é. hein? Tô gostando E disso. o triglicerídeo, que é a fonte de energia mais pura e mais forte que a gente tem. Ela leva para onde você precisa. Então, se você tem uma inflamação, o cérebro pede para o teu fígado falar, faz LDL, porque a gente está com uma inflamação, precisa curar. Ótimo, é o trabalho que funciona há 2 milhões de anos. Só que agora você resolveu encher o rabo de carboidrato. Desculpa, pode falar rabo. Pode falar o que você quiser. Aqui é um livro aberto. As pessoas resolveram encher o rabo de Coca-Cola, de álcool, de tabaco, de se estressar absurdamente. Porque estresse antigamente, Também. Marta, era o quê? Eu vou ter o que comer? Eu preciso encontrar Hoje alguém para não. casar logo? Hoje em dia não. Hoje não. Será que o meu chefe gosta de mim? Eu não vou conseguir pagar aquela conta, não sei o que lá. O cara me fechou de propósito, eu vou matar. Você está o tempo todo O estressado. tempo inteiro dando esse comando pro teu O organismo que de estresse. acontece? Você começa a lesionar o interior da tua artéria. Ela começa a fazer microlesões mesmo, que são inflamadas, são inflamações. O que o cérebro faz? Tem que curar essa inflamação. Aí aumenta. Vai o LDL para lá. Aí vai 1, 2, 10, 1 milhão de vezes, você entope a artéria. Aí fala, a culpa é do colesterol, mas não é. Ele está lá para curar. Ele está ali para ajudar, para defender, para proteger. O teu trabalho é o quê? Para de inflamar a tua artéria. Se você parar de inflamar ela não vai entupir. É simples assim, entendeu? E, cara, tem tanto estudo, Marta, relacionando colesterol alto com longevidade e, melhor. Cara, capacidade total cerebral, entendeu? E como vem desmistificar isso tudo. É impressionante. Porque a gente, por exemplo, eu não sabia disso tudo. Acho que a maioria das pessoas não tem essa... O trabalho da mídia foi tão bom em massificar essa informação que, você quer ver uma coisa? Fala. Cara, qualquer pessoa normal, né? Já saiu de uma churrascaria e falou assim, caramba, exagerei. Mas por quê? Não está pensando que comeu 10 pastéis, um monte de batata frita, tomou Coca-Cola, sorvete. Está pensando que comeu a gordura da picanha. Aquela gordura toda que eu comi não me fez bem. Não, é o tanto de carboidrato. Nem é a gordura em si. Nem é tão o vilão. Mas o problema é que a gente tem isso massificado já na nossa... É cultural, é estrutural. Que a gordura faz mal. Cara, minha avó fritava tudo na banha do porco. Não, você vê que hoje em dia a maioria das pessoas que fazem dieta é na banha. É isso. Lá em casa é só isso. É só manteiga, banha de porco e todo mundo extremamente saudável, entendeu? Então, cara, isso vem para é tipo um alerta, aquilo que eu te falei. O foco do meu trabalho hoje, Marta, é como eu posso contribuir. Não, eu ia falar exatamente isso, Vini. Olha que legal. O colesterol não tem nada a ver com a tua área, mas é uma coisa que te acometeu e que você está dando a sua contribuição, estudou, aprendeu, se interessou. Sabe por quê, E é sobre isso a vida. Sabe por quê? Eu, quando tinha 26 anos, eu entrei no consultório de cardiologia pela primeira vez na minha vida. Aí o cara olhou para mim e falou assim, você vai morrer, meu filho. Falou assim, com 26 anos você? Aí eu falei para ele assim, o senhor também, doutor, vamos ver quem morre primeiro? Quer jogar no paro aí? Aí ele, não, o seu colesterol está muito alto. Eu falei, cara, aí eu lembrei de quando eu era criança, minha mãe me levou na BBR, eu tinha um desvio na coluna. Aí o médico falou, você tem que colocar um colete de metal, não pode fazer exercício físico nenhum. A sua mãe falou que você pega onda, pode parar de surfar e tem que sair da ginástica olímpica. Minha mãe me tirou da ginástica olímpica e eu falei para ela, do surf você não vai me tirar nunca. Ele falou, seu filho nunca pode levantar peso, fazer luta, nem pegar onda. E é tudo que você faz. É tudo que eu faço na vida. Agora, imagina se eu fosse uma criança influenciável, que não tivesse esse emocional que eu tenho e aceitasse. Imagina como é que tinha sido a minha infância. Quem seria eu hoje? Aquele garoto que foi o Pele da escola. E aceitar. O Pele, né? Todo mundo ia... Imagina, com 4 olhos, com um colete de ferro, todo mundo me sacaneava a vida inteira, minha autoestima pro pé. Então, assim, cara, a mensagem desse livro novo é o que... Cara, tem médicos maravilhosos, fantásticos no mundo, mas tem um monte de bobalhão que não sabe o que está fazendo também. Então, nunca deixa as pessoas cuidarem das coisas mais importantes. Tem aquilo que eles falam, que tem o prognóstico e o diagnóstico. Isso é muito importante, porque você também não pode aceitar tudo que te falam, independente do jaleco branco. Isso aí. Porque mesmo que seja, você vê, a gente tem a capacidade, você teve a capacidade de desenvolver e tem uma saúde maravilhosa. E você tinha 26 anos e hoje, quantos anos você já não convive com esse colesterol e entendeu como funciona, sem nenhum tipo de problema? Falo assim, no mínimo eu economizei muito dinheiro, porque o remédio é caro, né? Eu imagino o tanto que eu economizei nesses 30 anos. Ganhou aí. em saúde. Pois é. Bacana. Então, assim,
cara, não aceita tudo que te dizem, entendeu? Procura tomar as rédeas. Olha, é saúde, finanças. Você não pode pegar você dá o teu dinheiro na mão de qualquer um e faz o que você quiser com o meu dinheiro, não. Né? Mas com a saúde a gente faz. A gente faz. Você vai no médico e fala, você tem que tomar esse remédio aqui, tem que parar de fazer Você aquilo. nem questiona. Você não pergunta. Nem estuda, Quer nem dizer, procura. Por quê, doutor? Eu quero saber por quê. Se ele não souber te responder, vai para outro, vai para outro. É claro que não é para procurar a resposta que você quer, que tem muita gente que é isso, né? Sim, que aí quer justificar com aquilo que você quer ouvir. Tem um remedinho que eu tome, não faça isso para mim, doutor? Não, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. Essas pessoas não tem atalho. Não tem atalho. Não tem, senão você paga o preço. Infelizmente, está chegando ao fim. E eu queria que você terminasse ou com uma mensagem, ou com um conselho, para esses atletas que precisam superar seus desafios, que precisam ter essa mentalidade de sucesso, que precisam criar um diferencial na jornada que eles escolheram como atleta. Que mensagem você daria para eles? Cara, uma coisa assim... Mas que fizesse diferença de fato. Clarifica o caminho, entendeu? Entende exatamente para onde você quer ir e também tenha a consciência de onde você está, né? Acho que até o Flávio Augusto que fala isso no livro dele. Não lembro. No GPS, a primeira coisa que sim, você faz, não é? Você Ele. coloca, ele vai te pedir onde você quer ir, mas primeiro ele precisa saber onde você está. E é a mesma coisa. Você precisa ter consciência de onde você está e clarificar exatamente onde você quer chegar. E o mais importante, Marco, não adianta ter sonho, não adianta ter meta, não adianta ter objetivo, não adianta ter propósito, não adianta ter PN, se você não tiver um sistema para a coisa acontecer. Porque todo mundo quer. Quem não quer ser campeão? Todo mundo. Quem não quer ser sarado? Quem não Porque quer ter poucos dinheiro? conseguem. Quem não quer ter sucesso? Porque querer, cara, é coisa de criança. Criança quer, eu quero. Adulto faz o que tem que ser feito. O que tem Paga que o ser preço. feito? Paga o preço. Entende o que tem que ser feito. Cria um sistema para isso. Por isso que eu tenho lá os 12 passos também. Por quê? Porque é um sistema que funciona. Que já sabe que dá certo. Aquilo tá dando certo. Já teve alguém que passou por aquilo e já conseguiu fazer. Exatamente. Aquele rastro do sucesso. Então, cara, entendeu? Todo dia, leitura, treinamento, alimentação. Cara, aí o cara fala assim, pô, tu tem 60 anos quase, faz coisas, porra, absurdas, pega onda, levanta peso, luta, ainda luta com os meninos de 30 anos, dou couro nos meninos. Fala assim, cara, não é possível. Eu falo, é possível. Você só não sabe que é possível, porque você não passou por esse sistema, por esse caminho ainda. Então, cria um método, cria um sistema, acredita no processo, porque isso é fundamental, dúvida é... Isso é bacana, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Exatamente. E aí, cara, o céu é o limite, mas tem que pagar o preço. Tem que pagar, é para quem quer, não é para quem pode, né? Exatamente, isso aí. Vini, foi um prazer, muito obrigada. Terminando aqui hoje a nossa Arena Alta Performance com essa esse compartilhamento de tanta informação importante, legal. Olha, você me surpreendeu, ainda tive over delivery aqui sobre o colesterol. Queria conversar mais, agradecer a vocês e daqui a pouco a gente tem outro. Um super beijo.